Meu nome é Randolfo Costa, servidor do TRT do Rio Grande do Norte e agente e multiplicador oficial do Ministério do Planejamento no Rio Grande do Norte para o sistema Comprasnet. E mais uma vez agradeço o pessoal da CGU pelo convite, né, para a gente estar falando essa tarde sobre o Comprasnet em si, né. O Comprasnet, ele por si só é uma ferramenta que foi disponibilizada pelo governo, né, para que outros órgãos integrantes pudessem utilizar essa ferramenta para realizar suas compras eletrônicas. Logicamente, existem outras ferramentas, né? Alguns estados possuem ferramentas próprias e os que não possuem ou se utilizam normalmente do Comprasnet ou do Licitações E do Banco do Brasil. Particularmente, eu já usei os dois. Inicialmente, nós trabalhávamos com Licitações E. Depois que eu conheci o Comprasnet, fiz uma revolução por minuto lá no tribunal e nós passamos a adotar o Comprasnet por uma série de fatores. Primeiro, ele é um software desenvolvido pelo governo. Primeiro ponto, não há nenhum interesse por trás. O interesse que tem é comprar da melhor forma possível. O do Banco do Brasil, apesar de ser o Banco do Brasil, mas ele hoje não é mais um banco governamental, ele é uma entidade de economia mista, tem gente lá ganhando dinheiro. E nós sabemos como é que é o procedimento para as empresas participarem como fornecedores do Banco do Brasil. Tem que fazer um cadastro numa agência e a coisa já está bem mudada em relação ao passado. O Comprasnet não, ele é bem mais tranquilo, sem contar que é uma série de outras ferramentas interligadas ao sistema Comprasnet. Por exemplo, quem é entidade SISG, né, ela não tem como fugir. Ela vai começar e ela vai terminar via o sistema. Os órgãos que são participantes, que aderem ao sistema Comprasnet, no caso nosso, do Poder Judiciário, a gente só utiliza até a ferramenta do Comprasnet em si, até a parte do pregão. Terminou a licitação, foi homologado, então a gente caminha por fora, como todo e qualquer órgão deve fazer, desde que não seja a entidade SISG, né? Então a gente não vai até o final, a gente não vai até o empenho. O empenho nosso é por outro meio. Mas quem é vinculado, né, somente o Poder Executivo, obrigatoriamente ele não tem como fugir dele. Comprasnet, pessoal, eu considero ele uma ferramenta fantástica. E o pregão mais fantástico ainda, né? O pregão, principalmente na sua forma eletrônica, né, acabou aquela confusão de licitantes numa sala como essa aqui. Vou fazer aqui licitar vigilância, licitar limpeza e conservação. Imagina aqui, vocês todos fornecedores, a comissão ali sentada. Não, mas porque a chapinha dela não é permanente. O cara briga até por conta do cadastro que está desamarrado. O pregão, principalmente o eletrônico, fornecedor, tchau, não escuto nem a zoada dele no telefone. Não tem, não precisa, é eletrônico. Como a própria forma está dizendo. Pregão na sua forma eletrônica. Nós temos a forma presencial? Temos. Porém, para fazer um pregão presencial hoje, precisamos de uma excelente justificativa. Não é uma justificativa, é uma excelente justificativa, né? Porque a própria lei diz que para ser presencial, só por justificar, você tem que justificar o porquê está fazendo presencial, né? E fazer pregão presencial hoje ainda é possível, em algumas situações, realmente será necessário. O objeto que você quer licitar ele é muito peculiar, você vai contratar uma reforma, uma confecção de um móvel, e aí não dá para fazer, às vezes, por pregão eletrônico, por uma questão da própria mão de obra que desenvolve isso aí, né? Então, é preciso analisar bem, porque muita gente ainda insiste em querer fazer o pregão presencial. Não que seja errado, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a evoluir. E a evolução ela está intimamente ligada com tecnologia. Ok? Então eu vou apresentar para vocês o sistema Comprasnet. O que é, como fazer, alguns procedimentos, dar algumas dicas de como a gente trabalha. Logicamente,
cada órgão, né, tem uma forma de trabalhar. A gente não vai aqui, o objetivo não é fazer com que vocês mudem, mas dar um norte, né? Até porque eu já vi o lado de lá. Eu já dei um treinamento para fornecedor. E o que eu escutei deles, às vezes é caso de polícia, é para mandar prender. Porque as aberrações que fazem, nós vamos ver em que situações essas aberrações acontecem, são promovidas pelas comissões de licitação. Tá? Uma vez o edital publicado, não tem mais regra nova, é a regra do edital. E a gente vai chegar lá na frente e eu vou falar de como essas regras não podem ser mudadas. Bom, o sistema SIASG, gente, é esse sistema que congrega uma série de subsistemas, tá? Nós vamos ter o cadastro de material, cadastro de serviço. Normalmente, a gente só tem acesso a esse daqui. Tá? O cadastro de serviço, ele não fica disponibilizado livre para a gente. Então, o cadastro de material do sistema Comprasnet, ele é livre. Tá? Só que aqui tem um problema de ordem que eu considero complicado. Você vai procurar lá... vamos botar aqui, grampeador 26x6. Tem pelo menos 200, uns 100 códigos diferentes para esse grampeador. O grampeador, ele é um grampeador, a configuração dele é básica. Então tem para aquela ruma de cadastro. Isso acontecia no início, porque a pessoa não encontrava a descrição que ele queria e ia cadastrando. Como esse cadastro ele não pode ser mais alterado, porque esse código, principalmente quem é a entidade SISG, ele vai até o final. Ele acompanha, vai sair lá no empenho. Então não dá para essa altura do campeonato mudar. O que eu soube é que o Ministério do Planejamento está matando o genérico. E quem salva a vida da gente é o genérico. A gente procura, não encontra, usa o código genérico para cadastrar e lá faz a complementação das informações. Mas parece que o Ministério ele quer acabar com o código genérico. E se você não encontrar aquele código que descreve exatamente o seu produto, você vai ter que fazer uma solicitação de inclusão desse bem. Tá? O SIDEC, que é o sistema de divulgação, ele automaticamente vincula as publicações ao Diário Oficial da União. A gente não tem preocupação de mandar publicar, salvo os pregões para registro de preço, né, que a gente é obrigado a mandar publicar em jornal local. Né. Então, o SIDEC ele não faz a publicação em jornal local, ele só faz a publicação na imprensa nacional. Né. Outros que são de conhecimento para a gente, o CISPP, Sistema de Preço Praticado, o CISRP, o Sistema de Registro de Preço, né, o Sistema de Convênio, o Sistema de Contrato, o Comunica e o SICAF. Esse aqui é a espada de Grayskull do pregoeiro. É por onde a gente vai saber se a empresa está apta ou não, ou um procedimento que a maioria dos pregoeiros e a maioria das comissões não fazem. É saber naquela licitação, as empresas participantes, existem sócios em comum. Né? Então, é preciso saber se tem 3 empresas, se dentro dessas 3 empresas a composição societária, se o cara não está participando de 2 empresas. Já é uma recomendação do TCU para isso aí. Tá? Até porque hoje é penalizada a empresa e é penalizado os seus sócios. Então, se o cara foi impedido de licitar, está impedida a empresa, mas os sócios também estão. Então a gente tem que checar isso daí, né? Porque é justamente o que acontecia, o cara impedido ia, alugava a sala ao lado, abria a empresa B, do mesmo jeito continuava licitando, né? Então a gente precisa só atentar para isso aí. Eu digo porque não é uma coisa que a gente tem o hábito, o costume de fazer, porque não foi uma coisa que veio através de um decreto ou de lei, mas é uma recomendação do TCU que se verifique isso aí. Tá? Bom, então esse é o sistema do SIASG. Até chegar aqui no Comprasnet, que é o módulo principal que a gente utiliza. Então a gente passa por tudo isso aí. No decorrer da apresentação, se alguém tiver alguma pergunta, tá, pode ir fazendo. Se for alguma coisa que a gente vai falar lá na frente, eu vou pedir para
deixar a pergunta em stand-by para lá na frente a gente voltar, tá bom? Pode interromper sem problema. O sistema Comprasnet funciona da seguinte maneira. Nós temos uma interação de fornecedores e a sociedade com o sistema, ou seja, hoje a sociedade pode acompanhar e pode ver tudo que ocorre no sistema Comprasnet, né? Assim como os fornecedores. A sociedade para acompanhar e fiscalizar, coisa que a sociedade não faz, né? E os fornecedores para procurar os seus negócios junto aos entes de governo. As unidades de gestão, que vão trabalhar em conjunto com o Comprasnet, interligado ao sistema CIASG, que por sua vez integra, né, uma série de outros subsistemas, interligado ao sistema da Receita Federal, Tesouro Nacional, INSS, Fundo de Garantia, né, imprensa. Então, há uma série hoje de informações que são agregadas a esse sistema, né, que facilita muito. A evolução da tecnologia, ela é uma coisa fantástica. A minha área de formação inicial é a área de informática. Eu trabalhava no TRT na área de informática e inventei de botar esse tal de pregão para frente. Vamos comprar para o pregão, vamos comprar para o pregão. Aí de um certo tempo, tá, então você vai virar pregoeiro agora. Aí vão fazer 6 anos que eu estou na comissão de licitação do TRT e atuando como pregoeiro. Eu digo que é uma das áreas mais fantásticas, porque cada licitação é uma história. Não tem licitação igual. Né? Sempre você vai encontrar algo novo, uma situação nova. Isso é uma coisa que às vezes no decorrer de alguns tipos de atividades que a gente desenvolve, até próprio dentro dos órgãos, há sempre uma repetição, mas com licitação não. Sempre alguma coisa diferente, sempre uma situação peculiar ocorre. E aí a gente precisa se valer dos nossos conhecimentos, dos livros, do pai dos burros, o Google, né? Porque quando você estiver em apuros, vai lá atrás dele, né? E de uma coisa que hoje é uma das maiores tesouros e uma das maiores armas de qualquer profissional. É o seu círculo social. É o círculo de conhecimento, de amizades que ao longo do tempo ele conseguiu desenvolver. É o seu banco de dados de amigos, de colegas. Porque na hora do aperto a gente vai entrar e Sandolfo, estou passando pela seguinte situação, Não, já passei, a gente resolveu assim. Estou precisando de um edital assim, assim, assado. Não, cara, eu tenho aqui, a gente já licitou. Eu vou mandar para você. Às vezes me entristece que, às vezes, para você conseguir certas coisas com certos órgãos, eu digo até mesmo dentro da Justiça do Trabalho, é uma dificuldade. A informação é pública, né? A informação ela tem que ser compartilhada. Se a gente conseguiu contornar um problema e alguém tem esse problema, a gente precisa compartilhar isso aí. Não dá para ficar com essa informação guardada, né? Mas cada cabeça é uma sentença, né? O pessoal sempre liga, Randolfo, tô assim, tem um edital, pega o termo de referência. A gente não fez assim, né? Está enganchado no sistema, liga, a gente dá um jeito, vamos ver o que pode ser feito. Porque quando você liga para aquele 0800, o cara está lendo a telinha. Se você perguntar e não tiver naquela telinha, vou passar para o nível 2. Aí vai para o nível 2 de atendimento. É o cara que a telinha tem mais 2 páginas. Aí não consegue, vou passar para o nível 3. Aí o cara vai ligar para você. É complicado. Ou você recebeu algumas respostas do Comprasnet e leva um pouquinho de tempo. Às vezes, quando eles procuram para dar resposta, a gente já resolveu, né? Resolveu de outra forma. Bom, como é que a gente vai a inclusão de um fornecedor dentro do sistema, tá? Aqui ele vai entrar, vai fazer toda a parte de cadastramento dele. Hoje, qualquer empresa, ela consegue fazer um cadastramento prévio no sistema. Ela vai entrar, vai fazer todo o cadastramento dela, vai ficar pendente apenas de ela apresentar as suas documentações, que são solicitadas, junto a um órgão cadastrador. Aqui em Natal nós temos a Universidade, o IBAMA, o IFRN, se eu não me engano é cadastrador, o Exército, se eu não me engano, não tenho certeza, mas esses 3 primeiros são órgãos cadastradores, né? Pois é, então o pessoal chega lá, nem todo mundo é órgão cadastrador, tá? Então você vai fazer o seu cadastro e a partir daí você vai ficar habilitado, tá, a participar de todos os processos de compras a nível nacional
através do sistema Comprasnet. Aqui fala um pouco de licitação, gente, com recursos do BID, que não é muito comum, né? O mais comum é a gente utilizar os recursos convencionais. Não teria muito mistério, é só uma questão de cadastramento. Eu, particularmente, não realizei nenhum até agora com dinheiro de fora. Tá? Todos os usuários cadastrados no sistema poderão ter acesso ao que nós chamamos de ambiente de treinamento. Isso é fantástico, gente. Agora, para você poder ter acesso a isso aqui, é preciso que o seu órgão, quando solicitou o cadastramento junto ao órgão máximo dele, que normalmente tem alguém de cima, né, pediu para que fosse incluído também no ambiente de treinamento os seguintes usuários, ou seja, todos os usuários, pregoeiros e equipe de apoio, podem usar tanto a produção quanto o ambiente de treinamento. Mas para isso é preciso estar cadastrado para acessar o ambiente de treinamento. No ambiente de treinamento, a gente realiza tudo. Simula uma licitação do início ao fim, tá? Desde a etapa de lance até a adjudicação, a homologação e terminar todo o processo. Então é bom porque dá para a gente praticar, né? Tem como praticar isso aí. Então, quem não tiver, procura saber se o seu usuário, quem é o usuário do sistema, se você está apto ao ambiente de treinamento. Porque aí dá para você fazer alguns testes. Pô, vou fazer uma licitação com isso, menor preço, com desconto. Vou listar passagem aérea. Fichinha listar passagem aérea hoje, né? É muito fácil, muito tranquilo. Comprasnet, percentual de desconto. Não tem o que fazer, não. Não precisa fazer mágica, não. Tem lá. A gente vai ver aqui como é que faz uma licitação com percentual de desconto. Se quiser fazer mais complicado, faz com equalização de CMS. Tem para todos os gostos. No caso, isso aqui é uma tela antiga, tá? Ou seja, hoje nós não informamos, só no ambiente de treinamento que a gente informa o CPF e a senha. Porque hoje, todo o acesso do lado da gente, no sistema Comprasnet, é feito por certificação digital. Então, todo mundo que acessa o Comprasnet anda com um token, que nada mais é do que sua assinatura eletrônica. E aquele token serve para assinar qualquer documento em qualquer lugar do Brasil. Ele é sua assinatura eletrônica. Você bota no documento, lá no tribunal, eu tenho mais um grupo de pessoas, já começamos a utilizar a assinatura digital. Eu não assino mais documentos. Todos os documentos que eu produzo já são assinados digitalmente. O documento está lá para isso. Então, para acessar o sistema, precisa desse tokenzinho, né? Senão não consegue acessar. Dessa forma, só no ambiente de treinamento. E há um processo também de migrar o fornecedor para esse sistema de acesso por certificação digital também, né? Que aí fica melhor ainda. Apesar de hoje já ser seguro, com a certificação digital se torna melhor ainda. Dá um nível maior, um nível a mais de segurança. Aqui nós estamos numa fase em que antes daqui, seria uma inclusão da licitação no sistema Comprasnet. É engraçado. O Ministério do Planejamento disse assim: você tem que primeiro lançar o edital, colocar o edital no sistema para poder cadastrar a licitação. Aí, para mandar o edital, vocês têm que vir via browser. E para cadastrar a licitação, tem que entrar no sistema, né, deles, que é um sistema ainda a nível de servidor, tela preta, com verde, digitado tudo direitinho. Antes a gente conseguia fazer tudo por aqui. Entrava no site, cadastrava, colocava. Eles não permitem mais. A gente tem que usar agora o ROD para poder fazer todo o acesso, todo o cadastramento. Vocês vão informar o código da UASG de vocês, qual é a modalidade de licitação, se pregão, né, se concorrência, tomada de preço. Então, se informa aqui o número da licitação, juntamente com o ano. Quando entra aqui nessa tela, ele vai pedir um e-mail para caso ocorra alguma coisa, ele devolver, mandar uma informação para você. Você vai dizer se, aqui no caso, tá vendo, é uma simulação de um pregão com recurso internacional, um pregão internacional, tá? Que ele vai usar dinheiro aqui do BID ou de uma outra fonte. Nesse caso aqui há valor de contrapartida, se tiver você tem que informar, e aqui você vai mandar anexar um arquivo. Esse sistema de envio é semelhante num pregão, numa licitação convencional. A única diferença é que
você vai marcar aqui nacional, não vai marcar internacional. Quando você marcar nacional, não vai haver aqui opção para você usar uma dessas 3 opções. O restante do envio ele é igual. Vai ter aqui uma série de informações para quando se utiliza pregão com recurso internacional, um pregão internacional. Ele vai falar aqui de algumas informações, eu vou passar, gente, porque não seria aqui o objeto da gente, tá? Bom, a gente começa efetivamente aqui, tá? No nosso pregão eletrônico. Ou pregão presencial. A interface do Comprasnet, hoje ela pode ser usada tanto de forma eletrônica, quanto de forma presencial. Tá? Então dá para a gente usar perfeitamente. Vai fazer um pregão presencial? Usa o Comprasnet. Vai fazer eletrônico, não tem nem o que pensar. Tá? Mas dá para a gente fazer hoje, né? E as outras modalidades de licitação já são possíveis de se fazer utilizando também o Comprasnet. Então você não precisa inventar, comprar programa de terceiro, não precisa fazer nada. É só usar a interface que ele já fornece, já dá tudo para a gente aqui. Falhou. Uma falha técnica. Bom, aqui é a tela que eu falei para você do CIASP, tá? A gente entra nela, tem que fazer acessar o ROD, formar CPF, senha. O sistema que a cada 15, 20 dias pede para a gente estar trocando a senha aí, que isso é uma situação chata, é chato demais. Onde você vai fazer aqui uma série de cadastramentos. Eu vou pular essas telas que a gente não vai. Aqui, para você poder chegar aqui, o edital tem que estar lá. Se o edital não foi colocado antes lá pelo sistema, a gente não consegue chegar aqui, tá? Você até chega, mas quando for cadastrar a licitação, ele vai mandar você transferir o edital. Você vai escolher se é eletrônico ou se presencial, né? Vai colocar o número do processo, vai fazer a descrição. Detalhe, tem que começar com letra maiúscula e não pode ser tudo maiúsculo. Tá? Tem algumas coisas que só descobre apanhando. Não tem dizendo, inicie a descrição com letra maiúscula e use maiúsculo e minúsculo. Não tem. Tem que ser assim. Você descreve, aqui marca se o pregão será tradicional ou se será um registro de preço. Aí você já informa para o sistema como é que será a sua licitação. Tá? A entrega do edital a partir, ou seja, essa data aqui é a data que a licitação foi publicada. Se você está publicando uma licitação, ela vai ser publicada amanhã, então a data de entrega é a partir já de amanhã. Essa hora, gente, é pro forma, porque o sistema ele funciona 24 horas por dia. O sistema não para jantar nem para dormir. Então mas é obrigado a colocar. Então a gente coloca de 8 às 12, 2 às 5, bota o horário convencional de trabalho da gente, porque se o cara quiser ir lá para alguma coisa, está informado aí. O logador, o município é um código, ele permite que você descubra qual o código. Natal é 14612, se não me engano. As outras informações. Quando será a entrega da proposta? É a partir da entrega do edital. E quando será a abertura da proposta? O sistema ele critica as datas. Então ele não aceita nada que seja inferior a 8 dias, né? Que é o prazo mínimo que a gente pode abrir um pregão. Então ele critica isso aqui. Essa tela não tem mais anexo. O Ministério do Planejamento resolveu acabar com o envio de anexo antes. Eles têm um entendimento que não existe na lei. Identificação do fornecedor. Diga uma coisa, no pregão presencial a gente sabe quem é, né? Sabe, todas as empresas que estão participando. Qual o problema do eletrônico? Ele disse que ao colocar esse anexo antes, a gente vai ter condições de saber quem é a empresa. E eu fui um dos que critiquei o pessoal, o Kleber particularmente, dizendo: o Kleber, eu não entendo dessa forma, vocês estão buscar esse entendimento não sei de onde, porque a lei não fala essa questão de identificação, né? E mesmo, às vezes as empresas mandam seus anexos, quando você pedia antes, a empresa mandava e já mandava com papel timbrado e tudo mais. A empresa está identificada, não quer dizer muita coisa não, gente, tá? Não quer dizer muita coisa não. Mas eles entenderam dessa forma e esse anexo agora só pode ser exigido após a etapa de lance.
E a gente vai chegar nessa parte dos anexos, que eu considero hoje no pregão eletrônico um dos elementos mais fortes para dar transparência e dar segurança ao pregoeiro. Tá? Vai ser informado quantos itens vocês vão colocar dentro desse aviso, né? Se for, você está contratando aí 5 objetos diferentes, 5 itens. Se é um serviço, é um item só, tá? Se for serviço, um item só, mas se for 10, 15, 20, 100, 300, 500, 1000 itens, aí depende da licitação que você vai fazer. Então, você precisa informar isso aí. Aí ele vai entrar numa tela onde você vai ter que fazer o cadastramento individual de cada item. E aí é onde vem a parte complicada. Lá no tribunal, nós temos um hábito e criamos um mecanismo para que alguns setores, quando mandam um processo para a gente, ele já manda o código do produto